Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula na companhia do professor Wellington? E a nossa aula de hoje é a aula de número 100. Chegamos na 100ª aula de matemática, então, aula de número 100. E na aula de número 100, o assunto a ser trabalhado é a área do trapézio. Já estudamos a área do retângulo, a área do quadrado, a área do paralelogramo, a área do triângulo e agora chegamos na área do trapézio. Então o objetivo da nossa aula de hoje é calcular a área do trapézio utilizando a fórmula do trapézio para fazer o cálculo dela. Então, aula tranquila, se vocês conseguirem aprender a área das outras figuras, a do trapézio é um saltinho a mais ali, tá? Algo a mais que tem, a fórmula é um pouquinho maior, mas se vocês conseguiram pegar bem as aulas anteriores, calculando a área das outras figuras, conseguirão também fazer aí a área do trapézio. Então, a área do trapézio, está aqui o trapézio, né? Os lados opostos, tem um par de lados opostos que são paralelos, e esse par de lados opostos paralelos, eles não podem ser congruentes. E os outros dois lados, eles não são paralelos, não podem ser paralelos. É isso aí que define o nosso trapézio. Então, como é que nós vamos calcular a área dele? Então, primeiro, todo trapézio ele vai ter uma base maior, que nós vamos indicar como B maiúsculo, e vamos ter também uma base menor, que nós vamos indicar como B minúsculo. Então, B maiúsculo e B minúsculo, tá? Base maior, base menor. Lados oblíquos, os lados do trapézio e a altura. O importante para nós calcularmos a área de um trapézio é termos as medidas das duas bases e da altura. Tendo isso, calculamos a área do trapézio. E a fórmula dele é essa fórmula meio grande aqui, que é até bom vocês anotarem no material de vocês, parar o vídeo e fazer a anotação da fórmula da área do trapézio. Então, a fórmula da área do trapézio é assim: base menor mais a base maior, então somam as duas bases. Tanto faz, se você trocar o B maior e o B menor depois, não tem problema, tá? Mas tem que somar as duas bases, multiplicar pela altura, então multiplicar pela altura do trapézio e dividir por 2. Sempre assim, soma as duas bases, a maior e a menor, multiplica pela altura e divide por 2. Então a fórmula: base menor, base maior, altura, soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Vamos para os exemplos. Primeiro deles, calcule a área do trapézio isósceles representado na figura que aqui está. Então vamos lá. Então nós temos esse trapézio, as duas bases, uma mede 12, a outra mede 8, e a altura dele é 5. Veja que esse trapézio ele está virado, mas isso não nos impede de forma alguma e nem nos dificulta a calcular a área do trapézio. Só a figura ali que ela ficou um pouquinho virada. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo? Então, utilizando, é claro, a fórmula do trapézio. Qual que é a forma? Soma as duas bases, 8 mais 12, 8 mais 12, multiplico pela altura e divido por 2. 8 mais 12, 20. 20 vezes 5, dividido por 2. 20 vezes 5, 100. 100 dividido por 2, 50. Portanto, a área do trapézio, 50 centímetros quadrados. Essa é a área do nosso trapézio. Somou as duas áreas, as duas bases, multiplicou pela altura, dividiu por 2. Sempre assim. Vamos para a próxima. Então, próxima. Opa, peraí. Vamos lá, pessoal. Só um pouco que ele disparou um pouco aqui a figura. Então, vamos lá. Próximo exercício. Calcule a área da figura sombreada, sabendo que a cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Então, vamos calcular a área sombreada, essa área aqui de dentro. E vejam só, que essa área aqui sombreada é um trapézio. Vamos calcular a área dele. E cada quadradinho que nós temos aqui mede
1 centímetro de lado. Então, cada quadradinho mede 1 centímetro. Como calcular a área desse trapézio, tá? Então, a figura é o trapézio. Já percebemos que tem duas bases. A base maior que está aqui embaixo. Temos também que essa base maior, qual que é a medida dela? Basta contar a quantidade de quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos, então a base maior mede 7 centímetros. E aí a base menor. Qual vai ser a medida da base menor? Basta contar quantos quadradinhos. 1, 2, 3. 3 quadradinhos. Base maior 7, base menor mede 3. Bom, para calcular a área de um trapézio, precisamos da medida das duas bases e da medida da altura. Qual que é a medida da altura desse trapézio? Então vamos lá, a altura. Pontilhada aqui, contamos os quadradinhos também. 1, 2, 3. 3 quadradinhos. 3 centímetros de altura. Usando a nossa fórmula, soma das bases multiplicado pela altura dividido por 2. Então, 3 mais 7 vezes 3 dividido por 2. 3 mais 7, 10. 10 vezes 3 dividido por 2. 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15. Portanto, 15 centímetros quadrados é a área do nosso trapézio. Ok, pessoal? 15 centímetros quadrados. Próxima. Calcule a área do trapézio representado na figura. Então, esse aqui, as medidas já estão todas ali, não precisa contar quadradinhos, só basta bater o olho na figura e fazer o cálculo. Vamos lá, então. Utilizando a fórmula, somam-se as duas bases, base menor e base maior, olha lá. 150, base menor, mais 200, base maior. 150 mais 200 vezes 80 dividido por 2. 150 mais 200, 350. 350 vezes 80 dividido por 2. 350 vezes 80, 28 mil. Faz o cálculozinho, multiplicação normal, e 28 mil dividido por 2, metade de 28 mil. Sempre que a gente divide por 2, tem a metade. Portanto, 14 mil metros quadrados a área do nosso trapézio. Vamos para a próxima. Mariana foi contratada por uma empresa para reformar um salão de festas, cujo piso tem a forma de um trapézio. Então está aqui, ó, forma de um trapézio, conforme o esquema que ali está. Então aqui está o desenho, vamos dar uma olhada. Ó. Base menor 10, base maior 16, os lados mede 5 e a altura é de 4. Esse 5 é um distrator, a gente não precisa da medida 5. Para calcular a área do trapézio, precisamos das medidas das duas bases e da altura. Sempre assim, as duas bases e a altura. Esse 5 que está aqui não tem necessidade para nós. Voltando à questão. Para revestir o piso, Mariana escolheu uma lajota quadrada, cujo lado mede 30 centímetros. Opa, tem algo a mais aí. Então, 30 centímetros mede cada lado da lajota dela. Agora vamos pensar. Esta área aqui, ela está em metro do salão de festa dela. E a lajota está em centímetros. As unidades são diferentes. Qual a área do piso do salão? Essa é a nossa primeira pergunta. Quanto que mede essa área toda aqui do piso do salão? Calculamos a área através da fórmula do trapézio. Base maior mais base menor, soma das bases, vezes a altura, dividido por 2. Então, uma base mede 10, a outra mede 16. 10 mais 16, vezes o 4, que é a altura, dividido por 2. 10 mais 16, 26. 26 vezes 4, dividido por 2. 104 dividido por 2, portanto, 52. Então, portanto, a área do salão de festas é 52 metros quadrados. Ok, pessoal? Continuando a questão, então. Aí, o que mais nós temos? Quantas lajotas na questão B? Então, tem mais uma pergunta. Calculamos a área e vai ser importante para responder a letra B.
quantas lajotas Mariana deverá comprar para cobrir completamente o piso do salão, considerando que devem ser comprados 5% a mais de lajotas para repor perdas em caso de quebra, perdas, cortar canto, essas coisas, né? Então 5% a mais. Então vamos ter que calcular a quantidade de lajotas e ainda 5% a mais. Vamos ver como fazer essa? Então, para revestir o piso, Mariana escolheu uma lajota quadrada que mede 30 por 30, tamanho normal aí para lajotas, 30 por 30, né? Então vejam só, tá lá a lajota, 30 por 30, vamos transformar em metros, porque a unidade de medida do salão de festa está em metros e a lajota está em centímetros. Estava diferente as duas unidades, temos que deixar iguais as duas unidades. 30 centímetros igual a 0,3 metros. Portanto, a área de uma lajota apenas, 0,3 vezes 0,3, 3 décimos vezes 3 décimos, ou seja, a área de uma única lajota é de 0,9 metros quadrados, ou então 9 centésimos de metros quadrados. Quantas lajotas ela vai utilizar? Bom, pegamos a área do piso total que nós encontramos e dividimos pela área de uma única lajota. 52 metros quadrados dividido por 0,09 metros quadrados. Então ele deu um número aproximado. Ele deu aproximadamente 507,7 lajotas. 577,7 lajotas. Então, aproximando, a gente arredonda para cima, tá? Então, deu 578 lajotas aproximadamente. Então, essa é a quantidade que vai precisar, porém, lembrando que tem 5% de perca. Vamos calcular 5% do 578. 5% de 578 dá 28,9. Arredonda para cima, 29. Então, vai precisar comprar 29 lajotas a mais. 578 mais 29. Portanto, 607 lajotas serão necessárias para revestir todo o salão de festas. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão de número 4. As bases de um trapézio medem 4 e 5 centímetros. Sua altura é a soma das bases. Calcule a sua área. Bom, aqui estão as bases. 4 e 5, 4 mais 5, 9. Então, é uma questão até mais fácil que aquela ali do salão de festas com as lajotas. Então, nós temos o trapézio, uma base mede 5, a outra base mede 4 e a altura é a soma das duas bases. Então, a soma das duas bases, vamos ter 4 mais 5 igual a 9. Usamos a fórmula do trapézio, soma das duas bases, multiplicado pela altura, dividido por 2. 4 mais 5, 9. 9 vezes 9, 81. E 81 dividido por 2, como é um número ímpar, então vai dar um decimal aí essa divisão. 40,5 centímetros quadrados é a área do nosso trapézio. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido mais essa questão. Questão de número 5. Um trapézio possui base maior medindo 20 centímetros, altura de 15 centímetros e sua área é de 240 centímetros. Vejam só, ele deu aqui, ó, possui a base maior, a altura, a área, está faltando a base menor, que é a pergunta. Determine a medida da base menor. Vamos fazer essa daí? Claro, vamos lá. Então, olha só, temos a área, temos a base maior, a altura, mas nos falta a base menor. Resolvendo essa questão, então, esse 2 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando 240 vezes 2. 240 vezes 2 vai dar 480. O 15 que estava aqui multiplicando passa para o outro lado, dividindo 480, dividido por 15. Então, 480 dividido por 15, 32. O 20 que estava somando
passo para o outro lado, ó, somando, passou subtraindo. Somava, passou diminuindo, subtraindo. 32 menos 20, 12. Portanto, a área da base menor é 8 centímetros. Então, essa era a diferente, não precisava calcular a área. Não perguntava a área, perguntava a base menor, que deu 12 centímetros. Ok, pessoal? Então, teve bastante exercícios aí, bastante exemplos resolvidos, para que vocês consigam pegar um pouquinho melhor de como resolver área aí de trapézio, certo? Para que vocês consigam aprender mais e verificar como que está a aprendizagem de vocês, faça as atividades propostas que elas auxiliam e ajudem muito na aprendizagem de vocês. Agradeço mais uma vez a participação e até a próxima aula.